Cidade. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo que interessa a você. Ouvinte 98,5. Moisés Lins, a Voz Notícia que Itaenga conhece. Olá, querida família itaenguense, um abraço para você em todos os recantos do município, a alegria sempre renovada. Estamos aqui na quarta-feira. Eu começo verdadeiramente a vivenciar esse programa, esse horário, a desfrutar dele já de manhã, já na quarta-feira de manhã, porque eu fico aqui sempre, né, atropelando o Júlio, atrapalhando o serviço dele, dizendo que no meio-dia eu vou estar aqui para conversar diretamente com você, que nos dá alegria e até a honra, né? Verdadeiramente é uma honra poder utilizar desse meio de comunicação para adentrar os lares de Lagoa de Itaenga. Gostou, Júlio? Eu estou falando com, né, meio complicado, né? Porque eu já estou recebendo aqui, para nossa alegria, duas doutoras, elas são por formação psicólogas, né? Se aqui quem não é filha de Lagoa de Itaenga de sangue, mas é adotiva, né? E Lagoa de Itaenga tem esse coração generoso de estar abraçando as pessoas, né, que vêm aqui aumentar a nossa família, isso é muito bom. Estamos recebendo aqui a doutora Danúbia, né? Danúbia Thalita, é oroboense de nascimento, mas é acolhida por Lagoa de Itaenga desde os primeiros dias de vida, né? Que bom. Doutora Danúbia, boa tarde, uma satisfação recebê-la aqui no programa. Boa tarde, ouvintes da Itaenga FM. Boa tarde a todos que fazem parte dessa rádio. E eu queria mandar um abraço especial também ao pessoal do CAPS, que nesse momento está nos ouvindo. E nós vamos, né, inclusive, trazer a conhecimento público de forma mais detalhada o verdadeiro funcionamento do CAPS, né? E, consequentemente, a sua importância. Também está aqui conosco, para a nossa alegria, né? Honrou o nosso convite. Ela que também é psicóloga de formação e hoje é uma cooperadora da gestão da prefeita Graça do Moinho, do governo municipal de Lagoa de Itaenga, a doutora Rosemary Silva. Hein? Rosiane? Rosiane, pode consertar, não tem nenhum problema. Boa tarde, Moisés, boa tarde a todo o povo de Lagoa de Itaenga. Desde já eu me sinto lisonjeada, muito grata pelo convite, né? E só corrigindo, é Rosiane Silva. Ah, Rosiane, Júlia, então é mais bonito que Rosemary, né, Júlia? Porque Rosemary é muito comum, né? Mas Rosiane já fica mais chique. Olha, minha gente, nós estamos aqui com essas duas jovens, né, doutora? E para tratarmos inicialmente de trazer a público qual tem sido, né, o papel do CAPS. Inicialmente, doutora Danúbia e doutora Rosemary, eu vou começar logo perguntando à doutora Danúbia o que significa o CAPS, o que é verdadeiramente o papel do CAPS aqui no município. Bom, CAPS, né, que significa Centro de Atenção Psicossocial, é um espaço do qual é tratado pessoas com transtorno mental mais grave, né? E lá a gente atende com grupos terapêuticos, tem um atendimento com psiquiatra também, mas inicialmente a gente faz um atendimento de triagem. Certo. Depois dessa triagem, a gente encaminha para o psiquiatra, e de lá, se tiver perfil para o serviço, a gente encaminha para os grupos terapêuticos. Certo, mas já subentendemos que antes desse pessoal chegar para buscar atendimento ali no CAPS e passar por essa triagem ali do pessoal do CAPS, eles vêm já de um outro estágio de contato com outros profissionais. Isso aí começa primeiro pela UBS? Isso. Geralmente começa pela UBS e de lá a enfermeira encaminha para o CAPS. Certo. Nós sabemos que ao longo do tempo a pessoa vai construindo, ou vamos dizer assim, o seu histórico, não é? O seu DNA de consulta médica, enfim. Então já se tem ali, quero crer que basicamente um relatório, né? Mas há pessoas que de repente ele pode
vinha a sentir a necessidade de encaminhar alguém ou ele próprio ser encaminhado para receber esse tipo de atenção? Qual é o primeiro passo? Mesmo vindo de OBS ou não, o primeiro passo realmente é esse, a triagem. Onde a gente vai ver a documentação da pessoa, a gente vai registrar tudo, ver de onde ela veio, muitas vezes até de outra cidade. Tem pessoas que vêm de outra cidade que não tem CAPS também. E aí a gente atende, acolhe e faz todo o tratamento lá. Certo, nós já fomos informados aqui em off, né, fora do ar, que é justamente a sua área, né, uma área mais específica que a senhora atende ali, que é a questão de tratar com as pessoas que têm algum tipo de distúrbio neurológico. Não sei se estou certo nessa colocação, que eu não tenho conhecimento técnico. Mas há algum preconceito? As pessoas ainda têm alguma resistência em encaminhar ou de procurar esse tipo de serviço? Muito preconceito. Agora há pouco eu estava falando aqui para a Rose, né, minha companheira de trabalho, dizendo para ela que um dos nossos pacientes estavam relatando essa semana que estava pensando em desistir do tratamento. Porque quando estava indo para o CAPS, ele na rua encontrava pessoas falando: tu vai para aquele local que é lugar de doido, quem toma remédio tarja preta é doido. Então isso estava desmotivando ele a continuar o tratamento. E a gente sabe que isso não pode ser feito, porque na verdade a gente deve sim cuidar da saúde. A gente não vai para o posto de saúde cuidar do corpo, no CAPS a gente vai cuidar da mente, né, da saúde mental. Então a população tem que se conscientizar a respeito disso e incentivar sim as pessoas a irem e não fazer isso, né? Nós sabemos que hoje o público em geral já não definimos mais, né, aqui muito longe de nós de termos qualquer tipo de preconceito desse ou daquele sexo, mas nós sabemos que hoje a mulher ela também assumiu uma carga, né, de compromisso, de trabalho. A mulher não é mais aquela apenas mais voltada para o doméstico, né? Ela vai muito além disso e às vezes ela, em sua grande maioria, ela chega a acumular não só a atividade doméstica, mas também outros afazeres, né? Atuar profissionalmente. Talvez seja já o caso da jovem senhora, né? A doutora Danúbia, né? Que não é mais uma jovem solteira, já é uma jovem senhora casada, né? E vê que tem que dividir, né, os compromissos, tanto do lar quanto também do profissional. Mas vamos trazer essa linguagem para as mulheres, as pessoas comuns. Isso tem, o corre-corre do dia a dia, nós sabemos que tem, de certa forma, sobrecarregado, né? Sobrecarregado as pessoas e, consequentemente, em alguns pequenos problemas surgidos no nosso cotidiano, pode levar a pessoa a cair nessa doença tão moderna que chamam de estresse, né? E o estresse, não sou técnico também para usar essa linguagem, mas vou ser usado em dizer que o estresse, quando ele de forma mais profunda, ele pode ser identificado como uma depressão. Isso também é encontrado esse apoio ali no CAPS? As pessoas... Tem muitas pessoas que vão para lá também por essa questão de adoecer no trabalho, o estresse vivenciado no trabalho. E aí, por não procurar ajuda do início, o ideal é que se procure assim que se tenha, né, o conhecimento, que você esteja percebendo que não está bem. Mas, infelizmente, a população costuma procurar quando já está bem mal. E aí a gente recebe, sim, pessoas que passaram por esse estresse no ambiente de trabalho e adoeceram. E passaram a ter ansiedade muito forte, desenvolveram uma depressão, né? E essas pessoas, esses pacientes, eles são acolhidos ali pelo CAPS e são acompanhados até vencer esse problema. Temos uma equipe, né, que todos estão lá para atender, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, né, e assistente social também. Temos uma equipe lá para receber e acolher todas essas pessoas. Nós fizemos aqui inicialmente, né, uma colocação chamando a doutora Danúbia para falar para a gente do seu trabalho que é mais dirigido na questão neurológica, né, e ela aceitou essa colocação minha. Mas temos lá no CAPS também outras áreas, né, outro tipo de público que procuram também, né, por necessidade os serviços. Que serviços? O alcoolismo está entre eles, entre essa demanda? Pois não, doutora Rosemary Silva. Você bem coloca, o CAPS hoje ele oferece, né, um serviço de acolhimento, de atenção, que na verdade é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, assim, existe um trabalho lá que é voltado para a questão do alcoolismo e também da droga. Então, assim, quem tem hoje uma dificuldade que a gente vem, né, identificar uma pessoa, por exemplo, que possa ter uma dependência química. Então, assim, o que é que identifica ela, né? E o que faz, né, na verdade, essa pessoa ser identificada como um dependente químico? É justamente a relação que é estabelecida dela com
essa droga, seja ela qual for, a droga lícita, como também a droga ilícita, né? Então, assim, um dos que mais procura a gente são as pessoas dependentes do álcool. Então, é justamente trabalhado essa relação que o sujeito estabelece com a droga, né? Ele é identificado como um dependente a partir do momento em que essa droga se tem um controle sobre sua vida. Ou seja, o sujeito perde o controle, né, sobre o uso dessa droga, seja ela o álcool, uma maconha, um crack, uma cocaína, enfim, citando aqui alguns exemplos, porque existem tantas outras. Então, assim, essa pessoa passa a ter dificuldades, a gente já está falando da questão dos prejuízos que essa droga traz para a vida desse sujeito. E, assim, voltando, hoje o CAPS, ele oferece esse tratamento, que é justamente de acolher esse sujeito, que qualquer pessoa que tem esse problema, essa dificuldade, seja um familiar dessa pessoa, pode se dirigir até lá, até o espaço do CAPS, que toda a equipe vai estar, né, portas abertas, para poder receber, né, tanto a família como a própria pessoa, que no caso é um trabalho que a gente desenvolve de acolhimento, e é um tratamento que ele é voluntário, que é bem importante a gente ressaltar, porque não existe a questão da gente obrigar o sujeito a permanecer no tratamento, né? Se uma vez ele procura o CAPS e lá ele reconhece que existe essa dificuldade da relação dele que é estabelecida com essa droga, então assim, a gente vai estar lá para fazer o possível, né, dentro do que nos compete enquanto profissionais, mas que também a gente ressalta que existe também a parte da pessoa que foi em busca do tratamento, né, que precisa se implicar dentro desse processo, e que se uma vez ela vinha, né, por algum motivo, alguma razão, vinha desistir, né, a gente não vai poder fazer muita coisa, porque se trata da questão do voluntário. Eu vim até lá eu quis o tratamento. Por experiência de vida, né, nós acreditamos que verdadeiramente quase que tudo passa pela questão da educação, né? A educação, eu acho que ela é primordial em todos os campos, né, da vida social. E me chamou muita atenção esse material que eu li, essa literatura, e fiquei impressionado, né? Essa literatura diz que uma em cada 20 mortes é provocada direto ou indiretamente pelo álcool. Esse é um estudo feito pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que diz que o álcool ele mata cerca de 3 milhões de pessoas. É muita gente, viu? 3 milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano, viu? Representando uma em cada 20 mortes. É o que alerta a OMS. E por meio de um relatório, o consumo global de álcool e suas consequências traz a advertência de que diversas, né, que já tem se tornado um problema de saúde, né? Esse estudo, inclusive, foi publicado no dia 21 deste mês de novembro, né, do mês de outubro, digo melhor, o mês passado, né? Esse estudo aponta ainda que o consumo de álcool, ele mata mais pessoas do que a AIDS, olha só, do que a tuberculose e a violência, isso combinado com o álcool, né? Porque a gente vê aí os crimes bárbaros, né? E quando vai se ver na questão, alguns advogados usam até esse para livrar aquele, não, porque ele não estava em sã consciência, estava, né, influenciado pelo uso do álcool. Então, doenças infecciosas, acidente de trânsito, lesões, homicídios, doenças cardiovasculares, são aquelas doenças do coração, diabetes, e pelo menos 5,3% das mortes em todo o mundo são relacionadas ao álcool, isso a cada ano, segundo diz a OMS. E para os mais jovens, olha aí, atenção, seu Júlio, fique alerta aí, olha, para os mais jovens, pessoas nessa faixa etária de 20 a 29 anos, essa taxa chega a ser 13,5%, quer dizer, é verdadeiramente muito preocupante. E aqui em Lagoa de Itaenga, né, nós que vivemos numa cidade que ainda podemos dizer que é uma família, porque é uma família pequena ainda, né? Nós identificamos as pessoas aqui facilmente. Aquela ali é Danúbia, é a doutora Danúbia, que é filha de Dona Finha, né? Dona Finha da loja, que inclusive Dona Finha, para homenagear a alegria, né, de receber a Danúbia, que só tinha filhos, aí vê a filha, ela, para homenagear, colocou, enfim, a gente sabe até detalhes disso, né? Então, desse modo, a gente consegue também identificar algumas pessoas que verdadeiramente a gente olha para ela e necessita, né? E a gente compreende que ela necessita de um apoio, né? Às vezes, quem sabe algum parente já chegou, já orientou, já sentou, já chamou a atenção, já fez uma reunião
Mas eu acredito que o CAPS ele entra agora com a importância de ser a parte técnica, não é? A forma de se utilizar profissionais que foram, né, capacitados para atuar desta maneira. E quais as dificuldades que vocês têm enfrentado para tratar desse problema, o alcoolismo? Veja bem, Moisés, existem assim, várias, e assim, uma das que eu destaco, que nos chama a atenção, na verdade, é a adesão do sujeito ao tratamento. O que é que isso significa? Né? Muitos realmente são levados até lá por meio de algum parente, né, que percebe a necessidade, né, diante dessa pessoa que já está apresentando vários prejuízos, que no caso o álcool e as demais drogas que faz uso, né, porque muitas vezes não é apenas uma. Então, assim, percebe esses prejuízos, esses danos, que é o que é preocupante, porque essa relação que o sujeito tem com a droga, ela vem desenvolver, né, vem trazer vários prejuízos. Então, esse familiar muitas vezes leva essa pessoa até o CAPS, né? A gente passa pelo processo, como a Danúbia já colocou, de triagem, onde a gente, né, faz o acolhimento dessa pessoa junto com o familiar, que é importante, porque a pessoa tem que ir com alguém, né, que se coloque como responsável. Em alguns casos, chega pessoas que não tem ninguém por ele, ou seja, né, que a família abandonou, que é também um dos prejuízos que a gente, né, ressalta, que é extremamente importante, porque quando a pessoa está envolvida com essa questão da dependência química, um dos prejuízos é a questão desse vínculo familiar que ele é quebrado. Então, muitas famílias, né, pela questão da dificuldade que se encontra, acaba se afastando, ou a própria pessoa em si acaba se afastando dos seus familiares. É bem complexo tudo isso. Ô, doutora, a senhora acaba de dar uma deixa aí para mim, que a senhora fala que é muito complexo. E nós entendemos, porque eu, inclusive, né, eu já fui não alcoólatra, mas já bebi o chamado beber socialmente, não é? Beber socialmente, eu só bebia no final de semana, quando bebi, já faz uns 6 anos que parei, graças a Deus, e não precisei de nenhum tratamento, de nenhum medicamento, mesmo sabendo que aquilo não estava trazendo um bem-estar para a minha família, né? Quando eu me colocava naquele estado de ingerir além da medida, a gente nunca acha que, né, está... Não, aqui já deu para animar, para alegrar, não. A gente está sempre querendo mais. E o reconhecer o seu estado, né, de mergulho no vício, eu acredito que ainda é mais complicado, né? E quando a pessoa não é convencida a procurar o tratamento, a aceitar o tratamento, mesmo ganhando o apoio da família, como agir? Abandoná-lo, entregá-lo, deixá-lo por conta mesmo? Normalmente o que acontece é que a pessoa ela entende e compreende, ou seja, a aceitação de que ela necessita, a partir do momento, no caso, que ela chegou já no serviço ou no CAPS. Mas existem alguns casos em que realmente, né, a pessoa ela não consegue, né, aceitar, né, não passou ainda por esse processo de aceitação de que, né, existe uma dependência, ou seja, existe um controle da droga em relação à sua vontade, o seu desejo, ou seja, né, que parte para a questão orgânica também, porque é uma doença, né, o vício ele é uma doença e deve ser tratado dessa forma, né, a gente não pode desconsiderar isso de forma alguma, pela necessidade orgânica que o corpo apresenta. Daí a gente já vai falar do processo da abstinência, né, da questão da dependência, exatamente, da necessidade do corpo. Então, assim, Moisés, na grande maioria, os que se dirigiram até o CAPS, pelo que a gente percebe, há esse reconhecimento por parte dessa pessoa. Mas a dificuldade, como eu vinha antes colocando, é de continuar, de permanecer, né? Ou seja, da adesão ao tratamento, né? Muitos vão até lá, passam por esse processo do acolhimento, que é a triagem, né? Frequentam 1 mês, 2 meses, mas acaba desistindo. Aí daí, né? O que leva a pessoa a desistir de algo que é tão importante para a sua condição no momento? Doutora, eu abandonei o vício, posso dizer assim, né? Bebia só final de semana, ou quando era incentivado no meio de semana, muito difícil, mas eu já sentia, né, que estava, né, às vezes o álcool me fazia falta, né, para ficar mais motivado a participar de um evento, de um movimento e tal. O casamento da doutora Danúbia, o convidado, vai ter bebida, né? Esse é o primeiro que vem. Eu vou encher a cara, né? O casamento vai ter bebida. Enfim, as pessoas usuárias do álcool, né? Geralmente elas são motivadas por um amigo e tal, que são justamente aqueles amigos que esquecem quando você precisa, né? Até
vamos dizer assim, por já se tornar um problema de saúde, que você precisa do apoio de alguém para te dar força, porque isso varia de pessoa para pessoa, não é, doutora? Exatamente, é um processo muito subjetivo, Moisés, porque realmente é parte de cada um. Então, assim, a forma como cada um lida com essa situação, né? Então, assim, uns agem de forma diferente, já outros agem de forma diferente, se tratando da mesma situação, do mesmo problema. Muitos, né, vão em busca do tratamento e, de fato, há uma adesão muito grande, ou seja, permanece no tratamento até receber a alta, que, inclusive, há alguns casos, né, que nós, né, temos lá no CAPS, que a gente chegou a dar alta a alguns pacientes, né, que, no caso, chegou a um estágio em que ele tinha, hoje, né, condições, ou seja, de que ele podia lidar com essa dificuldade em que hoje talvez para ele não existe mais essa dificuldade no sentido do controle, né? E se caso vier a beber, mas ele ter esse controle dessa vontade, né? De que a bebida só vem até mim se eu pego ela e ingiro ela na minha boca, né? Doutora Danúbia, a senhora que também faz parte dessa engrenagem, de que forma o álcool ele tem interferência no psicológico da pessoa, na questão neurológica? O CAPS tem recebido pacientes atingidos por essa influência do álcool, já partindo para a necessidade dele fazer um tratamento com mais profundidade? Pois não, fica à vontade. Só complementando um pouco da sua fala, a pergunta que você fez a Rosiane agora, é engraçado essa questão do álcool, porque se você for fazer uma pesquisa, se você for realmente perguntar às pessoas, muitas pessoas bebem, mas não gostam da bebida. Mas por que eu não gosto e vou beber? É exatamente para ter algum ganho benéfico naquilo. Sei. Que é realmente isso que você falou, desinibir. Sair do estágio natural, né? Ter coragem de fazer alguma coisa, de chegar numa menina, né, de ter, realmente, de ter esse ganho, algum ganho a pessoa vai ter. Tem pessoas que realmente sentem algum sabor nisso, né? Tem pessoas que não sentem sabor nenhum, mas vão por esse ganho. E aí, seguindo esse ritmo, por muitos anos, a pessoa pode ter problemas graves, né? E alguns que você citou aí no início, problemas de coração, né? É muito comum, né, Rose, lá os pacientes relatarem ter problemas de ansiedade. Principalmente quando está nesse problema, nesse estágio da abstinência, né? De sentir muita ansiedade e querer beber para a ansiedade passar. Porque é isso que acontece. Bebe e a ansiedade passa. E é aí, justamente aí, doutora, que eu subentendo que há a necessidade extrema do apoio familiar, né? Exatamente. E muitas vezes, como foi falado agora há pouco, a família abandona. E aí é mais difícil ainda para o alcoolista tratar isso, né? Porque se você já tem aquele problema e não tem o apoio da família, é bem complicado, né? Doutor, essa questão da família, inclusive, fica muito difícil, né? Para quem não tem um preparo, né? Vocês que são formados em psicologia, né? Que entendem, vamos dizer assim, com mais profundidade como lidar com esse tipo de situação, é muito difícil você acreditar numa pessoa que prometeu que seria bonzinho, que deixaria o álcool, né? Que estava atormentando a ele, a sua família, o seu convívio familiar. Ele já prometeu uma vez, prometeu a segunda, prometeu a terceira, vai prometendo, mas é por isso que o CAPS, eu acredito que pode ter um papel extremamente importante, porque vai ser tratado esse problema de tão grande complexidade, né, como a doutora Rose falou, não é? Por profissionais. E com a família também a gente faz esse trabalho. É tanto que lá a gente realiza, não é, Rose? O grupo família, que é exatamente para conscientizar a família a respeito do que está acontecendo com o paciente e o que ele tem vivenciado. Porque muitas vezes a gente conversa lá, né, faz todo o trabalho, mas quando chega em casa a família acaba desconstruindo tudo, né? E aí é bem difícil. Justamente pela questão de já ter perdido o crédito, né, na pessoa. E a família, às vezes, a própria família já está adoecida. Então, quando a gente observa isso, a gente também encaminha a família, né, para outros serviços ou até para lá mesmo. Certo, pode ser, eu vou fazer uma pergunta agora de leigo mesmo, essa questão de facilmente se apegar a uma droga, seja lícita ou ilícita, vamos falar das lícitas, né? Por exemplo, meu pai foi fumante, por exemplo, né? Meu pai foi fumante, né? Eu posso vir a ser fumante por conta deles, tem alguma ligação? Ou não é assim, não é? A mãe que fuma, né? E ela está no estado gestante, está ali construindo uma nova vida, né? Um novo ser, esse ser que ainda está ali indefeso, ele pode vir a ser contaminado
pelo alcoolismo, né? Pelo cigarro, pelo vício do fumo. Nós vamos ter essa resposta daqui a pouquinho, né? Porque agora eu necessito, né? Eu necessito urgentemente, que o Júlio está olhando aqui para mim com cara feia, porque o pessoal cobra e ele não manda alô, né? Para o pessoal da zona rural. E eu preciso mandar um alô para os meus amigos, minhas amigas que estão neste momento, né? Comendo o caroçudozinho ali, comendo feijãozinho, a farofa e tal, né, Júlio? Lá no sítio Caical, Marrecos, Ribeiro Fundo, Eixo Grande, Quatis, Comunidade Alegria, Comunidade São José, Comunidade Santa Luzia, Açude de Pedras, Angico, Bananais, onde eu tenho muitos amigos, né? Pessoal ali no Giral, pessoal no Urubu, Malícia, Ribeira de São Pedro, Montevidéu, pessoal lá na Barragem, Amorim, pessoal lá em Cachoeira dos Alves, onde futuramente eu estarei lá fazendo uma visita, visitando, inclusive, a fazenda do Fazendeiro das Rosas, Fazendeiro das Rosas, Filho, não é? O pessoal lá na usina Petribu, Sítio Agostinho, o pessoal no Imbé, muito obrigado ao carinho dessa audiência espalhada por todos os recantos do município, inclusive, Júlio, pelos bairros, né? Salinas, diga mais aí, Júlio, Vila Boa Esperança, Nova Itaenga, Bom Jesus, né? Santo Antônio, bairro São Vicente, muita gente boa ouvindo a gente, e nós aqui agradecemos de coração o carinho dessa audiência. E lembrar também que a Prefeitura de Lagoa de Itaenga está realizando com equipes do cadastro, visita aos domicílios para o recadastramento imobiliário da nossa cidade, né? Este recadastramento, ele visa alcançar imóveis que não foram cadastrados anteriormente para que possam obter os devidos direitos, otimizar e entregar documentos, guias de pagamentos com reconhecimentos legais, enfim, né? Facilitar essa identificação. Esse recadastramento vai também facilitar a identificação da nossa área urbana dividida por bairros. Consequentemente, a providenciar a atualização do nome das novas ruas e dos bairros de Lagoa de Itaenga. Então, receba bem as equipes do cadastro da Prefeitura ao fazer a visita aí à sua residência, ok? E tem aqui esse edital cansativo, rapaz, mas eu vou ter que estar falando nele, né, Júlio? O edital de convocação das pessoas possíveis contempladas com as unidades habitacionais, com as casas, né, do conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, não é? Então aqui está a relação das pessoas possíveis contempladas. Adriana Maria Soares, anunciada Regina do Nascimento, Fátima Cristina Ferreira, Janivaldo Gomes da Silva, Jairo Félix de Amorim, José Antônio de Souza, José Cláudio Ramos da Silva, Josenildo José da Silva, José Ulisses da Silva, Josué Valdevino Bezerra, Leidivânia Aparecida da Silva, Marcílio, né? Marcílio Miguel da Silva, Maria da Cruz da Silva, Maria José da Silva, Melquisedeque José Gonçalves, Milena Maria da Silva Lima, Rosenilda Maria dos Santos, Rosemary Maria dos Santos, Severina Nery de Lima Cruz, Severino Antão Venâncio Filho, Simone Maria da Silva, Solange Maria de Oliveira Barbosa, Sueli de Oliveira Beltrão, Tereza Maria da Conceição, Vera Lúcia Carneiro da Silva, Wesley Raul da Silva e William da Silva Rocha. São as pessoas possíveis contempladas com as unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, né? O conjunto habitacional com 27 unidades, que já está aqui pronto para entrega. Inclusive, nós continuamos ainda aguardando, né? Esperamos que ele chegue daqui para o final do programa para trazer uma palavrinha para a gente sobre esse tema, o secretário municipal de assistência social, Josinaldo Gomes. Mas ainda prometeu que viria, ainda não chegou, mas o programa hoje está muito bem abastecido com a doutora Rosiane Silva, né? Rosiane Silva, ou Rose Silva, popularmente, já estou entrando na intimidade, tá vendo, Júlio? Eu começo falando com o doutor, daqui a pouco eu sou doutor também. O negócio vai se estreitando, né? E a nossa doutora Danúbia Talida, né? Estamos aqui falando da atuação, né? Do CAPS, de modo especial na questão do alcoolismo. Olha, minha gente, vai acontecer no próximo dia 22 de novembro a 7ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bem. O tema dessa conferência vai ser proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Lembramos que a 7ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente vai estar acontecendo no próximo dia 22 de novembro, 22 desse mês, claro, né, Júlio? Você fica aí mangando de mim, pensando que eu estava falando, me referindo em outubro, não. É agora em novembro mesmo, dia 22 de novembro, às 8 horas da manhã, ali no Itaclube Municipal. O Itaclube que foi reformado, né, pela atual gestão, está bonitinho, organizado,
tudo prontinho, esperando o casório de Júlio Filho, né? Porque só assim a gente vai reforçar, fortalecer a nossa esperança de que Julinho Júnior chegue para receber os presentes da minha amiga Maria César, viu, Júlio? Que está ligada com a gente ali na rua Manuel José da Silva. Alô, Maria César, um abraço para você, querida amiga. Doutora Danúbia, ela está querendo anotar aqui o nome de algumas pessoas para mandar o alô. Daqui a pouquinho vai ter, né? Vai ter a sessão aqui do alô das doutoras, né? Elas vão cumprimentar aqui. Eu acho que os familiares hoje devem estar acompanhando, né? As doutoras aqui, jovens doutora, né? Mandar um abraço para o meu amigo Zé Nogueira, lá no bairro da Glória. Zé Nogueira, família Leandro, Lelinha e Estênio, o irmão Estênio Ferreira, que está cada vez mais desenrolado, mais jovem. Vai para a ONU, viu? O homem está de passagem aí, quase que comprada para a ONU. Alô, dona Noêmia! Alô, dona Noêmia, lá na Rua da Glória, no bairro da Glória. Um abraço carinhoso. Mas, doutora Danúbia, tem bloco de apoio cultural agora? Daqui a pouquinho, né? Um bloco de apoio cultural. Mas, doutora Danúbia, eu me dirigi à senhora, antes de trazer aqui esses avisos, fazendo o seguinte questionamento. De que forma, não é? Se é que pode o álcool ter interferência nos antecedentes, né? O meu avô, meu pai, né, minha mãe, se eram usuários de cigarro, né, se eram fumantes, de que forma eu posso vir a ser fumante por conta disso, isso tem alguma influência, se o meu pai era alcoólatra, minha mãe é alcoólatra, de que forma isso pode fazer com que eu seja alcoólatra. A senhora fique à vontade e a doutora Rose também, se quiser interferir, viu? Fique à vontade. Tem interferência sim, né? Se tem algum caso na família de pessoas que foram usuários de álcool, drogas ou até outros tipos de transtorno mental, você tem sim predisposição a vir desenvolver também o mesmo problema. E quando não tem, você também pode desenvolver, né? E a gente sabe a questão da influência, né? Adolescente é muito influenciado. Das companhias. Né? E aí pode acontecer da pessoa também vir desenvolver, mas a genética sim, né? Certo. Doutora Rose, concorda? Complementando a fala da Danúbia, não existe um determinante, né? Nem a questão genética, nem a questão ambiental, a questão das amizades, das influências, do ambiente em si, né? Porque daí tem a questão da vontade do sujeito, da escolha do sujeito nesse meio, né? Só para deixar assim bem claro. Mas né? essa interferência vai que é bom, experimenta que é gostoso, Aí olha, você vai se sentir bem. Está se falando, né? da influência, né? Né? Dos grupos, né? Que a gente participa, né? Seja numa festa, num trabalho, enfim, na escola para os estudantes. Mas assim, que sempre vai estar a sua vontade, o seu desejo ali, né? Ou seja, você pode escolher. Né? Claro que isso deve ser levado em consideração, principalmente pela questão genética, né? Que existe, né, o fator genético, ele é extremamente importante. Por isso que a gente, quando faz o processo de triagem, existe algum antecedente, né? Às vezes as pessoas sabem informar, outras vezes não sabem informar, mas que é considerável, com toda certeza. Doutora Pois não. Geralmente, quando você vai perguntar ao indivíduo, né, se teve algum caso na família, aí geralmente ele sempre diz que sim. Aí por isso, por esse estudo que foi feito, a gente identifica que sempre tem a questão que é genética. Possível, né? Mas se você tiver na família, não é necessariamente que você vai vir desenvolver, mas tem disposição a ter. Certo. Até porque, né, nós conhecemos pessoas que a família, né, não tem nenhum uso, né, não usa nenhuma droga lícita, nem ilícita, né, enfim. E a pessoa é um veterano, né? A pessoa mergulha no vício, né? E depois do mergulho fica difícil sair, né? Mas vocês lá têm a habilidade para conduzir essa pessoa, né? De forma técnica até a ressurgir das cinzas, quem sabe, né? Porque tem pessoas que estão no estado muito profundo, né? Do vício. Pois não, doutora? Sim, Moisés, só para complementar o que você estava colocando, é aquela questão, né? Sempre vai existir um primeiro, né? Quem foi o primeiro? Veio de quem, né? Então, assim, é muito nessa questão. Mas, assim, a gente está, assim, Moisés, lá disponível, né? E a gente faz, sim, esse acolhimento. As pessoas que estão já apresentando, né, um estado já muito avançado, muito grave, onde já está tendo já, né, muitos prejuízos relacionados à sua saúde orgânica, principalmente, caso de desnutrição. Então, a gente, junto com o coordenador do CAPS, né, onde a gente leva a situação, o caso, a gente tenta fazer aquilo que está ao nosso alcance, ou seja, possível. A gente trabalha muito em parceria com algumas clínicas de internação, onde faz o processo de desintoxicação, quando a pessoa já está num estágio muito realmente debilitado, por conta dessa quantidade de álcool, da droga mesmo, que já foi ingerida dentro do seu organismo. Então, a gente faz o encaminhamento, né? Na maioria das vezes para uma clínica que a gente faz,
né, muito parceria em Carpina, também no município de Timbaúba, são os mais que a gente consegue fazer. Então, a gente tenta fazer aquilo que está ao nosso alcance para que essa pessoa possa ter menos danos possíveis na sua vida. Certo. Doutora, a senhora pode ser muito competente profissionalmente, né? Apesar da sua juventude, né? Apesar da sua precoce, né? Idade, mas nós temos conhecimento, né? Já com aí a experiência de vida, né? A praticidade dos anos vividos, que tem pessoas que passam 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? Até mais, quem sabe, que nos passa a impressão de que ele verdadeiramente não volta mais para ali, para aquele estágio, né? Ele foi liberto, ele não volta mais a utilizar o álcool. E, de repente, uma motivação, um ambiente festivo qualquer, ele voltou a tomar a primeira e dali ele volta a embalar. Por que isso acontece? Como é que se trabalha isso? Que previsão nós poderíamos dizer assim, esse aí não volta mais? Como é que vocês chegam a esse estágio? Moisés, a gente não garante isso para nenhum usuário, porque assim, né, isso não está no nosso controle. Se trata realmente de algo muito subjetivo, né? Ok, o sujeito ele foi tratado, ele foi acompanhado, ele chegou a um estágio em que ele apresenta para a gente, mediante essa atenção, esse cuidado que a gente faz em cada grupo realizado, em que ele está conseguindo lidar com essa dificuldade, ou seja, com a dependência, onde ele não mais está tendo esse descontrole do uso. Aí daí a gente faz o processo de alta junto com toda a equipe, com o médico, o psiquiatra, que também faz a questão da medicação, enfim. Mas a gente não pode garantir que esse sujeito, digamos que, como você bem colocou, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele possa voltar ao uso. Porque isso é muito relativo, é muito complexo. Isso depende de vários fatores, de várias situações que podem ocasionar na sua vida e que levá-lo novamente a voltar ao uso. Com relação ao alcoolismo, né, que é o nosso tema central, podemos dizer assim, hoje no programa, nós temos números significativos aqui, já como resultado desse trabalho do CAPS? Veja bem, no momento a gente está com um grupo, acredito que em torno de uns 15, que a gente vem fazendo o acompanhamento, ou seja, que tem a adesão ao tratamento. No momento eu não me recordo, né, de passar essa informação para você de quantas pessoas já foram, né, recebido alta. Mas de certa forma a senhora até me responde e eu fico contente com a sua resposta, porque é um número significativo, né? Porque entendendo a complexidade que é da pessoa que é usuária, reconhecer, né, que já está no estágio de que necessita de um apoio, né, para fugir daquilo que está comprometendo a sua qualidade de vida, né, e a qualidade de vida da sua família, isso já é muito importante, né? 15 pessoas para nós já é um número absurdamente excelentíssimo, né? Se tivermos 200, 300 pessoas que venham, ótimo, né? Mas são vidas, né, que estão sendo, né, resgatadas, porque verdadeiramente o alcoolismo ele é, né, terrível, né? Terrível para a pessoa que vai se degradando moralmente, né, fisicamente, né? Tem pessoas que ela perde até a sua característica física, né? Por estar tão entregue, né? Tem pessoas que ficam a pele, né, manchada, todo ferido, né? Ele não tem mais asseio, né? Enfim, é terrível, né? Então, a pessoa dessa recuperada, então, esse número é muito importante. Mas, doutora Danúbia, eu volto para a senhora e depois a doutora Rosa, ela pode também entrar na conversa e ir complementando, né? Ajudando a gente aqui, enriquecendo o nosso conhecimento. De que forma o alcoolismo, né? Ele pode trazer gravidade no tratamento de uma pessoa que está neurologicamente com problema? Então, um dos problemas que a gente sempre fala lá é a questão de tomar medicamento controlado e beber. Isso é muito perigoso, porque a pessoa pode vir a desenvolver um problema no coração e até ter um infarto mesmo no momento. Né? Então, a gente sempre recomenda, sempre fala para os pacientes lá. Né, Rosê? É isso. Você toma medicação, cuidados. Então não faça uso de álcool, que é extremamente perigoso. E que é algo assim que se torna muito difícil, que a gente encontra dificuldade nessa questão do sujeito entender que ele não pode, né, jamais misturar, fazer essa mistura, né, de estar utilizando uma medicação que foi passada pelo médico e que ele vinha fazer o uso, né, ao mesmo tempo do álcool, de um crack, de uma maconha. Então, ele corre um sério risco em relação à sua vida. Isso é bem orientado, a gente passa de forma muito cuidadosa, né, para eles, e que, se possível, se eles perceberem que vai ter algum tipo de recaída, que parem a medicação.
e que possam nos contar, né, assim que tiver, né, o mais rápido possível um encontro, no caso no grupo, eles possam relatar isso para que a gente possa também passar para o médico, porque é todo um cuidado que a gente tem em relação a esse tratamento. Ontem eu dei uma passadinha muito rápida ali no CAPS, eu fui justamente, né, tentar localizar as doutoras para estar aqui com a gente hoje, e já agradeço, né, ter atendido o nosso convite, né, para fazer essa prestação de serviço à nossa comunidade, e eu percebi que ali, verdadeiramente, é quase que uma casa de acolhimento, né? Eu vi as pessoas ali, alguns reposando, né, outros conversando. Qual é o público hoje? Vocês têm em números quantas pessoas são atendidas pelo CAPS ali nos mais diversos segmentos? Aproximadamente, não precisa ser um número exato. Aproximadamente, eu acho que é cerca de 170 pessoas. 170 pessoas. E dos mais diversos problemas. Dos mais diversos problemas. Mas qual é o predominante, doutora? Predominante... Olha, é muita queixa de pessoas com depressão. Depressão. Muita queixa de depressão grave, né? Onde a pessoa realmente não se higieniza mais, né? E a gente tem que realmente fazer essa busca ativa e trazer a pessoa lá para o CAPS, de tão acometida que já está pela doença. Certo, mas e com a experiência já como, né, formadas para atender a essa necessidade na área de saúde, né? Na área da psicologia, há algum caso identificado de que a família, se ela fosse mais família, se ela fosse mais atenta, se ela chegasse mais junto, né? Trouxesse aquele remedinho que faz tanto bem, né? Que é o carinho, né? A gente poderia ter esse quadro menos agravante? Moisés, o que você colocou é tão importante que, assim, me faz recordar os relatos de alguns pacientes, né? No caso, o usuário, que é assim como a gente se refere, né, a eles, de que eles colocam essa questão do abandono familiar, que isso traz realmente um dano muito grande para a sua vida. Então, assim, eles se sentem muito sozinhos, a solidão toma conta, e isso realmente dificulta significativamente o tratamento em si, porque eles colocam que eles são sozinhos no mundo, uns até colocam dessa forma, primeiramente Deus, segundo a família CAPS, porque vocês são minha família. Isso é muito presente nos relatos, né, de pacientes, né, de usuários, né, voltando a corrigir, se refere como usuário, né, pelo menos dentro do grupo AD, álcool e droga, que no caso eu estou à frente junto com a Luciana, que é a enfermeira, e a gente percebe muito, a fala deles é muito voltada para essa questão. Nós criamos há 5 anos e poucos atrás, no Face, uma página que é Vivenciando o Cinquentenário. E ali, entre outras coisas, sobre a história de Lagoa de Itaenga, nós temos ali publicadas aproximadamente 1.400 fotografias. E eu colhi essas fotografias indo diretamente, a grande maioria, na residência das pessoas. E lá eu encontrei pessoas idosas, né, de uma certa idade, de muita idade, e quando eu preparava o terreno assim para ganhar mais confiança daquela pessoa, para que ela compreendesse porque eu estava ali procurando uma fotografia de família, de um passado de Lagoa de Itaenga, aí quando eu me aprofundava mais conversando com essas pessoas, eu sentia que ela dava muito valor à minha presença, muito valor à minha presença. Eu comecei a entender, né, e eu fui por ali trabalhando, sem ser psicólogo, claro, não é apenas curioso, e fui identificando que uma das doenças graves da pessoa da boa idade é justamente o isolamento, não é? Não tem mais um neto que dê atenção, né? O filho já não aparece mais tanto, né? E a pessoa vai ficando ali se isolando. Vocês têm casos desse tipo que procuram vocês fazendo esse tipo de reclamação e mostrando algum sintoma de abandono, de desespero? Tem muitos casos dos pacientes de lá, eles sempre relatam que a família não apoia o tratamento, o meu familiar não cuida de mim, eles não me dão carinho, só me acorda para eu fazer um trabalho e me manda para o CAPS. E às vezes nem manda para o CAPS, né? Então, assim, é muito relato desse abandono, de estar dentro de casa, mas é como se não estivesse presente. Então, você vê, eu estou falando de pessoas da boa idade, pessoas com experiência de vida, pessoas com 90, 70, 80, encontrei até pessoas com mais de 100 anos de idade, e aqui a gente tem várias pessoas já com mais de 100 anos de idade. Temos vários, né? Temos vários, eu vou lá e mostro para vocês. Então, isso numa pessoa já amadurecida, não é? Agora, imagina um jovem quando ele se coloca assim como a ovelhinha desprezada da família, né?
se isso não pode levar ele a tomar um escape, a procurar um álcool, né? A procurar... É por isso que Rosiane falou agora há pouco, deles dizerem que a gente é a família deles, né? Porque lá a gente vai acolhê-los sem nenhuma forma de preconceito, né? Pelo contrário, a gente atende com muito carinho, né? Como se fosse realmente uma família, né? Então a gente atende todo muito bem e eles acabam realmente se apegando a gente por esse motivo. Então esses momentos que vocês têm, né? Com a família do paciente, daquele que vai iniciar um tratamento, é muito importante, né, doutora? E as experiências são boas? Ótima. Ok. É muito bom trabalhar lá no CAPS, né? A gente se sente muito bem, assim. É um salário emocional que a gente recebe um grande quando a gente vê a melhora do paciente, né? E o carinho também que eles têm com a gente. E o quadro de recuperação hoje também, vocês têm números aproximados de quantas pessoas já nesse trabalho dos últimos 2 anos, né? Pelo menos dessa gestão, a gente pode identificar pessoas que verdadeiramente ganharam muito na qualidade de vida, na melhora da qualidade de vida? Essa semana, inclusive, porque a gente trabalha o seguinte, quando o paciente ele tem necessidade de vir toda semana, assim que ele melhora, a gente vai diminuindo para trabalhar alta, né? Então, assim, essa semana, muitos pacientes receberam alta, outros diminuíram para 15 dias, outros apenas uma vez no mês, só para não desligar totalmente, para a gente ter esse acompanhamento, mas que já melhoraram bastante. Doutora Rose? Inclusive, você me faz lembrar, Moisés, de um usuário que fazia parte do grupo Álcool e Droga e que ele teve alta e que ele me encontrou mais ou menos uns 15 dias atrás, né? Eu estava me dirigindo à minha casa e ele me encontrou, né? Doutora, me cumprimentou e assim, com um sorriso de um lado ao outro, foi essa a expressão que ele passou para mim, a questão emocional, e relatando que estava muito bem e que estava trabalhando, empregado. Então, isso é uma conquista, isso é um avanço muito grande para uma pessoa que estava dentro de um processo de dependência química e que, né, o prejuízo que tinha tido era justamente a questão do afastamento, né, do seu emprego, e que essa pessoa voltou, ou seja, ela foi incluída novamente, a questão, voltou a sua vida, a sua rotina social. Então, esse é o objetivo que a gente tem lá no CAPS, é fazer com que essas pessoas, né, voltem a ser incluídas dos lugares em que, por alguma razão, elas, né, tiveram que sair. Isso pode significar resgate de vidas, né, doutora? O que é mais importante Exatamente. É isso, né? É trazer o ser humano para o seu estado natural, né? Seu estado de boa convivência com a família, né? Seu estado de convivência social, né? Que ele volte a ser uma pessoa dentro dos padrões, vamos dizer assim, normais, né? Que trabalha, que produz, né? Que se sente gente. Doutoras, vocês já estão aí com a oportunidade de ir mandando os alôs, né? Se eu não fiz alguma pergunta oportuna para o momento, pode colocar, pois não? E dizer para a população que se sintam convidados a comparecer no CAPS para conhecer o serviço, né? Porque a gente acaba observando que muita gente não conhece exatamente qual é o serviço. Esse foi o nosso primeiro, né? Primeiro objetivo foi trazer vocês aqui para isso, que a população vá, compareça, conheça como é o serviço. E a gente está lá para atender da melhor forma possível. Ok, tem a sessão de alô agora, alô para mamãe, para papai, para vovô, para titio, para titia, para o namorado. Não, namorado não. A senhora já você, doutora, lá solteira. Então, se quiser mandar para alguns simpatizantes, né, Júlia? Fique à vontade. Moisés, eu agradeço muito a oportunidade, né, o convite que você nos fez para estar aqui, para falar um pouco, para passar um pouco do trabalho que ele é desenvolvido, né, dentro desse espaço que é o CAPS, e que nós estamos de portas abertas, assim como o Danúbia colocou. A gente faz esse convite à população de conhecer, mesmo que não tenha necessidade, mas se tiver uma curiosidade, porque isso é extremamente importante para a questão, né, do conceito que a gente tem, né, que a gente faz em relação ao serviço do CAPS, que muitas pessoas ainda têm o preconceito de achar que o CAPS é lugar de louco. Não é exatamente isso. Eu recordo quando cooperei ali na escola, trabalhei ali na escola Joaquim Barros Filho, ali no bairro da Nova Itaenga, que aquela escola no início da sua história ela era bastante discriminada, né? Ela sofreu um preconceito muito grande porque ali passou a acolher pessoas com necessidades especiais. Então, muita gente passou a identificar de forma preconceituosa, né? E até maldosa também, como sendo a escola dos doidos, né? Então, muita gente deixou de fazer matrícula ali de seus filhos e tal. E, graças a Deus, foi esse trabalho, né, de conscientização, né, da gente estar trazendo a conhecimento público, o trabalho bonito
realizado pelas equipes ali naquela escola, que hoje faz aquela escola ser um instrumento tão importante e tão querido de toda a comunidade, né? Hoje é uma escola que tem a educação inclusiva, né? E nós dizemos isso com muita alegria, porque sabemos da importância que ela tem tido, né? Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então nós esperamos que o CAPS verdadeiramente venha a ser abraçado, né? Dessa forma. Okay? É isso também que a gente espera, e assim que a gente, né, possa ter mais oportunidade para a gente vir falar um pouco, né, sobre esse trabalho que é desenvolvido lá dentro do CAPS, e que as pessoas possam ressignificar, né, esse sentido, ou seja, essa imagem que se tem, né, do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial. E eu acredito que, né, que assim, vão realmente se surpreender, né, em relação à ideia que se faz hoje daquilo que de fato é. Então, por isso eu faço novamente o convite, né? Vá conhecer o espaço, né? O que é que se é realizado lá. E as pessoas que têm a necessidade, né, do acompanhamento, do trabalho que é lá desenvolvido, né, se sintam à vontade a nos procurar, que nós estaremos lá de braços abertos. Doutora Rose, muito obrigado, viu? Que Deus continue lhe abençoando, né? E Ele tem abençoado, eu não tenho dúvida disso, né? Porque a senhora é muito jovem ainda, já é doutora. Olha, eu já estou de cabelo branco, não serei mais doutor. É senhorita, mas eu estou tratando da senhora doutora, entendeu? Você não vem aqui me consertar, porque amanhã de manhã, inclusive, tem um assunto com você no programa. Doutora Danúbia, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigado, viu? Estou feliz pela visita das duas amigas, Danúbia Thalita e Rosiane Silva, aqui no programa. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui presente, né, e falar um pouquinho desse tema que é tão amplo, né, a questão do álcool, e trazer também sobre o CAPS, né, que é um serviço tão importante no município, e que as pessoas vá lá, compareçam e conheçam realmente o serviço e todo o trabalho que é prestado lá. Ok, minha gente, olhe, sem palavras para agradecer o carinho, né? A alegria de saber que você esteve aí nos acompanhando através da Itaenga FM, né? Desse veículo importante de comunicação no seio da sociedade itaenguense. Um abraço.